Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula sobre a Revolução Francesa, a gente está falando sobre o primeiro documento que aparece quando ocorre a instituição da Assembleia Nacional Constituinte. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai instituir, então, todas as aspirações da burguesia, inspiradas aí nas ideias iluministas, que vão ser colocadas em prática, né? Vão se consolidar quando, em 1791, vai aparecer, né, a primeira Constituição Francesa, né? Essa primeira Constituição, ela vai ser muito importante porque ela vai colocar um fim em muitos dos privilégios de classe que haviam na França, mas, por um lado, ela continua também, a França, nesse primeiro momento, ela continua ainda como um país voltado para os interesses unicamente das classes mais favorecidas, né? Veja bem, quando ela estabelece aqui o voto censitário, né? O que quer dizer isso? O voto censitário é aquele voto onde somente os cidadãos que ganham acima de uma determinada renda é que têm o direito de votar, né? Então, quando ela determina, né, esse voto censitário, ela está excluindo, né, boa parte do terceiro estado do processo político, né? A mesma coisa quando ela opta por manter a escravidão nas colônias francesas, né? Muito embora tenha havido a abolição da servidão no país, na França, né? Há essa opção aqui por manter a escravidão nas colônias, né? Então, assim, a gente pode afirmar que foi um passo para frente, né? Mas um passo para frente, dois passos para frente e um passo atrás, né? Digamos assim. No entanto, a gente pode afirmar que houve um passo para frente quando ela estabelece, por exemplo, a monarquia constitucional. O que quer dizer isso? Né? A monarquia constitucional significa que o rei, a partir daquele momento, ele tem que seguir as leis que estão presentes na Constituição, assim como qualquer outro súdito, né? Então, a França ela deixa nesse momento aqui, definitivamente, de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional, né? Outro passo para frente importante, né, que pode ser considerado, é a divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário, né? Isso aqui também é uma medida que vai colocar um fim no absolutismo do rei, né? Essa ideia que ela foi proposta pelo Montesquieu, né, aquele filósofo iluminista, com o intuito de evitar que o poder se concentrasse nas mãos de um único indivíduo, no caso, o rei, né? Então, a gente pode afirmar, né, que nesses dois aspectos aqui, né, houve um grande avanço, né, muito embora o voto censitário, né, e a manutenção da escravidão nas colônias não tenha sido ainda, nesse primeiro momento, o ideal esperado por muitas pessoas que fizeram parte, né, desse processo revolucionário nesse primeiro momento. Para entender melhor essas questões, né, de avanços e retrocessos, né, vale lembrar que a Revolução Francesa ela instituiu, né, na política moderna os conceitos que a gente tem ainda hoje de esquerda e direita. Essa denominação ela tem muito a ver com o local em que esses grupos políticos se sentavam nas assembleias durante a elaboração da Constituição,
né, e durante a convocação da Assembleia dos Estados Gerais também. Então você tinha à esquerda os chamados jacobinos, que eram os representantes da chamada baixa burguesia, né, e você tinha à direita os representantes da alta burguesia, que eram conhecidos como girondinos. Esses dois grupos, eles tinham ideias em comum, mas tinham também algumas ideias em que esses dois grupos não concordavam. Então, embora todos eles fossem representantes da burguesia, né, e defendessem os ideais da burguesia, em alguns aspectos, como, por exemplo, a questão do direito de voto, né, na questão da manutenção da escravidão nas colônias, e também em relação ao regime político, né, esses dois grupos discordavam entre si. Tá? Então, enquanto os jacobinos eles eram considerados mais radicais justamente por defenderem ideias que naquela época eram consideradas absolutamente revolucionárias, né? São ideias que para nós, né, hoje são totalmente normais, né? Mas naquela época, naquele contexto, né, na mentalidade das pessoas daquela época, era algo extremamente ousado, né? Então, defender o fim da escravidão era algo quase que impensável aí para as classes mais favorecidas, né? Então, por essa razão, eles eram considerados mais radicais, né? A mesma coisa a gente pode afirmar em relação à república, né? Defender a república numa época, né, em que a monarquia existiu aí como instituição, né, durante tanto tempo, era algo extremamente ousado, né? Defender o direito de voto, né, para pessoas de classes sociais menos favorecidas também era algo ousado na época, né? Então, essas diferenças eram muito significativas aí entre os jacobinos e entre os girondinos, né? Isso aí gerou, né, inclusive essa denominação que a gente conhece hoje entre esquerda e direita, né? Ou seja, a esquerda normalmente defende ideais que são considerados mais revolucionários, né? E a direita é considerada aí um segmento político mais conservador, né? Ou seja, é aquele que não quer muitas mudanças, né, estruturais em vários aspectos. Então, esse primeiro momento aí da Revolução Francesa é conhecido como Convenção Nacional e foi um período aí que vai de 1792 a 1795, né? Foi um período onde houve, né, uma tentativa por parte do rei de restaurar o absolutismo, né? Essa tentativa ela vai ser descoberta, né? Então o rei Luís XVI vai ser preso, né? E mais tarde ele vai ser condenado à morte na guilhotina, né? Foi um período então onde politicamente a França fica dividida entre esses dois grupos, né? Os jacobinos e os girondinos, e foi o período onde você vai ter instituído também o sistema de república. A república ela vai ser instituída quando os jacobinos assumem o poder, né, liderados pelo Maximilien Robespierre, né, que é o período que ficou conhecido também como o período do terror, né, porque, né, foi o período onde houve uma ditadura extremamente, né, e literalmente sangrenta na França. Durante esse período, os indivíduos que eram considerados contra-revolucionários, ou seja,
né, todos aqueles que se posicionassem de forma contrária aos ideais da Revolução, né, eles eram condenados à guilhotina através do Comitê de Salvação Pública, né, que foi um tribunal criado para poder condenar essas pessoas que muitas vezes eram apenas suspeitas de não concordarem com alguma ideia que era determinada por quem estava no poder, né? Então foi um período onde cerca de 15 mil pessoas morreram na guilhotina, né? Muitas pessoas, inclusive inocentes, né? Que eram delatadas aí por inimigos pessoais e acabaram morrendo sem ter culpa, na verdade, né? Porque o Comitê de Salvação Pública, né? Embora a gente acabe colocando, né? Definindo como se fosse um tribunal, né? A gente tem que entender que o tribunal naquela época não tinha a mesma função do tribunal que a gente conhece hoje, que é de julgar, né, alguém que seja suspeito de cometer um crime. Ele passa pelo processo de julgamento, né? Tem todo um processo que vai dizer se ele é inocente ou se ele é culpado, né? No caso do Comitê de Salvação Pública, né, não havia esse processo de julgamento, né? Então, muitas vezes as pessoas eram acusadas e guilhotinadas sem que houvesse esse tipo de processo como acontece hoje. Mas, no entanto, né, esse período aí do terror não foi só de terror, né, que esse período viveu, né? Você teve muitas medidas de caráter popular que foram adotadas pelos jacobinos também, né? E a gente não pode deixar de citá-las, como, por exemplo, né, a abolição da escravidão nas colônias, que já era defendido pelos jacobinos aí desde da época da Constituição, né? Houve também, né, o tabelamento dos preços de gêneros alimentícios básicos, né? Foi algo que favoreceu bastante a população mais pobre. Foi feito também o confisco de terras, né, dos nobres. Houve algo assim bastante inovador no período, né, que foi a instituição da assistência aos indigentes, né, que foi uma grande novidade aí na época, né? Até então as pessoas necessitadas, os moradores de rua, né, as pessoas sem assistência, o Estado, né, ele não se sentia responsável por essas pessoas, né? Então isso aí foi algo extremamente inovador. O mesmo a gente pode afirmar em relação à adoção do ensino universal gratuito, né? Ou seja, o ensino gratuito para todos os indivíduos, tá? Levando aí também em prática uma proposta dos filósofos do iluminismo, né? Que era o esclarecimento da população, né? Para que ela não sofresse mais nenhum tipo de opressão, e também o fim do voto censitário, que também, né, é algo extremamente relevante para esse período que a gente está analisando, né? O século XVIII era algo extremamente inovador.